Então vamos lá, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versos de 9 a 14. Mateus, capítulo 12, o Evangelho é de Jesus. Quem escreveu? Mateus, capítulo 12, versos de 9 a 14. Nós vamos pensar nessa noite sobre o nosso Deus é grande. Abriu a sua Bíblia? Está ligado aí? Nós vamos ler o texto. Mateus 12, do verso 9 ao verso 14. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele, Jesus, lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse Jesus àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Quero pensar com vocês, sobre o nosso Deus é grande, e o versículo principal que eu vou me deter mais é esse que está aí na sua tela, o versículo 13. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Mateus capítulo 12, verso 13. A gente vê que Jesus cura um homem que tem uma das mãos mirrada. Você sabe o que significa o termo mirrada? Mão mirrada? Mirrada é um adjetivo que exprime a ideia de sequidão, de ressequido. E Mateus conta justamente essa história de como Jesus curou um homem que tinha uma de suas mãos ressequidas, mirradas. E nós vamos entender, vamos aprender e vamos louvar a Deus que o nosso Deus é grande e faz coisas grandes. E eu creio que Deus tem muito a nos falar a respeito de nossas mãos espirituais nessa noite. Vamos ver primeiro o significado das mãos. Mãos são instrumentos. Com as mãos nós podemos criar, nós fazemos coisas, nós seguramos. Com as mãos nós nos defendemos, com as mãos nos alimentamos, com as mãos nós lutamos. Pensa bem, sem as mãos nós nos sentimos o quê? Impotentes. Sem as mãos nós somos dominados. Sem as mãos nós somos subjugados. Não é por acaso que quando o policial prende um criminoso, a primeira coisa que ele faz é o quê? Algemar as mãos daquele criminoso, para que ele possa ficar sem reação, para que ele possa ser facilmente dominado. Há algum tempo atrás até foi criada uma lei regulamentando o uso das algemas, mas aquele que é algemado, ele é subjugado, ele é dominado. Então, o Evangelho aqui registra a história do que Jesus fez a um homem subjugado, a um homem dominado pela condição de sua mão. Ele tinha a sua mão ressequida, mirrada. E você viu que, sabe, que sem mão nós ficamos assim, dominados, subjugados. Uma segunda coisa que eu quero entender é que a expressão ressequida, perceba bem, a expressão ressequida é diferente da expressão ressecada. Ressequida é bem mais grave que ressecada. Por exemplo,
Você pode estar com a pele da sua mão ressecada pelo sol. Aí você vai lá na Natura, vai na Boticário, né? Compra lá um Jequiti da vida, passa um cremezinho hidratante e pronto. Resolveu o problema da sua mão ressecada. Aquele creme, aquele hidratante vai devolver, né, o frescor, a umidade natural da sua mão. Mas se a sua mão estiver ressequida, isso é mais grave. Porque aí, se a sua mão estiver ressequida, vai significar que ela engruiu, ela ficou seca. O sangue não corre mais por ela, ela perdeu a sensibilidade, a mão realmente secou. E a mão que está ressequida perde completamente os movimentos. Ela fica atrofiada, você não consegue mais mexê-la. Portanto, quem tem a mão ressequida está dominado. Quem tem a mão ressequida está vencido. Quem tem a mão ressequida está subjugado por essa situação. E nós podemos dizer então que mãos ressequidas é um símbolo, a mão ressequida é um símbolo de algo muito sério no mundo espiritual. Deixa eu explicar. Da mesma forma como no mundo natural, nosso mundo, tudo é conquistado com as mãos, no mundo espiritual também. Só que a mão, nesse sentido aqui do espiritual, a mão nossa espiritual que conquista para nós as coisas é a nossa fé. No mundo natural, no mundo que nós olhamos, conquistamos as coisas com as mãos. No mundo espiritual, nós conquistamos as coisas com a mão que nós chamamos de fé. A fé exerce o papel de mão no mundo espiritual. Quer dizer, conquistar as bênçãos de Deus. Se você quer conquistar as bênçãos de Deus, você vai usar a sua fé. Você quer sentir a presença de Deus? É por meio da fé que você experimenta a presença de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então nós podemos fazer essa comparação, essa analogia de que no mundo espiritual a fé, veja bem, é uma comparação, é uma analogia de que no mundo espiritual a fé faz o papel de mão. Agora vamos ver a implicação disso. A mão ressequida é como a fé ressequida. Você ter a mão espiritual ressequida significa ter uma fé que não se abre para receber as bênçãos de Deus. Você ter a mão ressequida significa ter uma fé que não se abre para receber as provisões de Deus que estão ao seu dispor. E nesses dias muito difíceis que nós estamos vivendo já há um mês de quarentena, de isolamento social, né? Muitos estão sem receber o salário ou parte do salário. A situação está difícil e muitos têm conhecidos ou parentes que estão vivendo esse pesadelo da Covid-19. Nesse momento, deixar de receber as bênçãos de Deus, deixar de receber as provisões de Deus que estão ao nosso dispor, é terrível. Meu querido, a bênção de Deus está lá, mas ela não chega automaticamente. É preciso buscá-la, é preciso apanhá-la. Por isso, nós precisamos ter mãos espirituais, a nossa fé, para nos apropriar das bênçãos de Deus. Você precisa utilizar de mãos para a parte de Deus é dar, a parte de Deus é abençoar.
E a minha parte, a sua parte, a nossa parte é buscar. Deus dá e você tem que ir lá pegar. Deus dá e você tem que buscar. Porém, perceba algo muito que me fala muito quando eu leio esse texto, que é muito grave. Se a mão estiver ressequida, isto é, se a sua fé, a fé que faz você ir buscar a bênção, estiver mirrada, atrofiada, fora de uso, você não vai poder se apropriar das promessas de Deus. Com a mão ressequida, com a fé mirrada, fora de uso, você também não vai poder lutar no meio da batalha. Você será incapaz de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No meio da luta, a fé ressequida não serve de defesa, porque ela é escudo. A armadura espiritual do cristão tem uma peça chamada escudo da fé. E diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 16, que esse escudo da fé é para poder se proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Por isso, nessa noite, mesmo que virtualmente, eu não estou aí com você, você está vendo a minha imagem, está ouvindo a minha voz, mas Jesus está aí com você. Assim como Jesus está aqui comigo, Jesus está aí com você. Por isso, Jesus quer curar a fé ressequida. Nós lemos no verso 13 que Jesus fala para aquele homem, disse para o homem, estenda a mão, está aí no seu vídeo, disse para o homem, estenda a mão, e ele estendeu, e ele sarou, e ficou igual a outra. Jesus quer fazer isso à fé daquele que estiver com ela ressequida, mirrada. Mas por que Jesus quer curar a fé ressequida? Por que Jesus quer curar a fé mirrada? Existem 3 razões aqui no nosso texto. Primeira razão, porque Jesus quer curar a sua fé ressequida. Se ela estiver ressequida, se ela estiver mirrada, é porque você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus. No verso 12, Jesus responde às pessoas que queriam acusá-lo de desobedecer a lei. E a resposta de Jesus foi o quê? Se um de vocês tiver uma ovelha, veja, ovelha sua, e no sábado ela cair no buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E naquele instante, olhando nos olhos do homem, imagine comigo agora, naquele instante, Jesus olhando nos olhos do homem que tinha a mão remirrada, que tinha a mão ressequida, Jesus falou, essa ovelha é minha, e ele me pertence. Amado, a primeira razão por que Jesus quer curar a sua fé ressequida, é que você é de Jesus, servo de Jesus, discípulo de Jesus, você pertence a Jesus. Sim, se você já entregou a sua vida para Jesus dirigir, se você tem Jesus por dono da sua vida, se você tem Jesus por salvador da sua alma, você é dele e você tem em Deus toda sorte de bênçãos espirituais para usufruir. Por essa razão, Jesus tem interesse em curar suas mãos espirituais. Você é de Jesus. A segunda razão, porque Jesus quer curar a fé de que estiver ressequida, é porque uma fé mirrada coloca você numa cova. Jesus quer curar a fé mirrada, a fé ressequida, primeiro porque você é de Jesus, e segundo porque uma fé mirrada coloca você numa cova. Olha no verso 11, olha lá. Jesus falou que a ovelha, isto é, o homem da mão ressequida, estava caído numa cova. E em seguida Jesus afirmou, pois ainda que seja um sábado, seja o dia que for, eu farei todo o esforço para tirar o meu servo do buraco. Mas preste atenção, todas as vezes que a sua fé ressequida fica
mirrada, sem uso, sem pegar nada do que está em Deus, sabe o que acontece? Toda vez que você fica com a fé sem uso, você cai numa cova, você cai em um buraco. Crentes com fé ressequida estão num buraco. Crentes com fé ressequida estão numa cova. E alguns buracos desses crentes que esses crentes estão são muito grandes, bem grandes. Crentes que caem num buraco, de vez em quando colocam o pescoço para fora. O que é isso, pastor? Aparece para o culto, cantam um pouco, fazem uma oração, mas logo ficam cansados, com a alma cansada, semblante cansado, ficam também com uma conversa cansativa, enjoada, porque estão caídos numa cova, porque estão num buraco. Quem tem a fé mirrada, quem tem a fé ressequida, está caído numa cova, com a única vantagem de ainda não ter terra por cima. A única vantagem, quem está caído numa cova, é que ainda não tem terra por cima, mas está lá na cova, com a vida difícil, apertada, deprimida, sem chance de sair, de agir. Caído numa cova, pode ser também que você esteja com as emoções feridas. Caído numa cova, pode ser que você esteja com o seu coração sufocado. Quem sabe até sem sonhos, sem visões de um futuro melhor. Esses dias de isolamento social, esses dias de quarentena, você todo dia acorda e vê o noticiário, e lê o noticiário, e só notícia ruim, e aquilo vai afetando os seus sonhos, vai afetando a sua visão de um futuro melhor. A sua fé já está ressequida e vai criando uma bola de neve, vai criando uma situação cada vez pior. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Amado, se você se identifica com esse homem que está caído numa cova, desistido de crer, desistido de lutar, eu tenho uma coisa para te falar: tenha ânimo, porque mesmo que você esteja caído na cova da mediocridade, esse texto mostra que em Jesus há cura para a sua fé. Se agarre a essa verdade. Deus pode intervir, e grande, grande, grande como Deus é, pode fazer na sua vida hoje, se você deixar um grande milagre. E a razão número 3, porque Jesus quer trazer essa cura para a fé ressequida, para a fé mirrada, é porque você tem um grande valor para Jesus. Olha o verso 12. Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Isso é uma coisa clara. Lógico que qualquer ser humano no mundo vale mais que qualquer animal. Jesus quer curar a sua fé, porque você é muito precioso para Ele. Jesus quer curar a sua fé, e você é tão precioso para Jesus, que o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz. Nós celebramos a Páscoa no final de semana passado, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus quer curar sua fé, porque você é muito precioso para Ele, porque Ele morreu naquela cruz, e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte no terceiro dia, porque você é precioso para Ele. O que não depende de como você... Jesus não depende de como você vê a si mesmo. Essa preciosidade de Jesus para você não depende de como você se enxerga. O fato é que Jesus enxerga além da sua capacidade de enxergar. E para Ele, para Jesus, você, meu querido, é muito precioso, é de grande valor. Deus, presta bem atenção, tem pensamentos bons a seu respeito. O olhar de Deus para você não é de ira. O olhar de Deus para você não é de reprovação. Tem muita gente por aí
que tem a mania de pensar em Deus como carrancudo, mal-humorado, difícil de ser agradado. Mas observe Jesus lidando com o homem aqui do texto. A mão do homem mirrada, ressequida, era uma coisa feia de se ver. O homem está numa cova, num buraco, quer dizer, numa situação deplorável, indigna de um servo de Deus. Mas Jesus olha para ele e com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, fala para ele estender a mão. Amados, quem de nós, filhos de Deus, estiver com a sua fé mirrada, enfraquecida, pequena, pode estender a sua mão para Jesus, porque o seu valor para Ele não é afetado. O valor que você tem para Jesus não é afetado. A sua fé pode estar pequena, mirrada, esturricada, enfraquecida, mas o seu valor para Jesus não é afetado. Você pode até dizer, mas eu não entendo, eu não consigo entender como Deus pode enxergar algo de valor em mim. Eu também não entendo, meu querido, como Deus enxerga algo de valor em mim. Mas o fato é que Deus enxerga. Vou fazer uma comparação bem interessante. É como uma nota de 100 reais. Pega duas notas aí de 100 reais. Né? Ah, tá difícil até a gente ver, né? Uma notinha daquela azulzinha de 100 reais. Mas vamos lá. Vamos imaginar aí. Duas notas de 100 reais. Uma velha, amassada, suja. E a outra novinha, aquelas que acabaram de sair do Banco Central. Qual das duas notas de 100 reais tem mais valor? Pergunto eu. A nota velha ou a nota nova? Você vai dizer, pastor, isso não importa. Elas continuam valendo o valor que foi estabelecido para elas, 100 reais. Entendeu? Conseguiu captar o que Deus quer te falar nessa noite? Quem sabe você é um crente que nesse tempo está num buraco, numa cova. Também não importa como você está para Jesus poder lhe abençoar. Você tem valor para Jesus. Você pode ser aquela nota de 100 reais, toda amassada, toda suja, ou pode ser aquela nota de 100 reais, toda novinha que acabou de sair. O valor é o mesmo. Como Jesus cura a fé ressequida? Olha o texto. Ele diz para o homem, estenda a mão. E ele estendeu, e ele sarou e ficou igual a outra. O verso 13 é o verso principal do nosso texto de hoje, da nossa mensagem de hoje. Estende a mão. E ele estendeu, e ela sarou e ficou igual a outra. Assim como Jesus disse para o homem da mão mirrada, da mão esturricada, estender a mão. Isso é tudo que Jesus está falando para você fazer hoje. Estenda a sua mão. E estender a mão aqui significa ter uma postura de crer. Estender a mão aqui significa dar um passo de fé, de confiança em Deus. Nessa hora é ter fé. E ter fé é simplesmente crer sem questionar a Deus. Porque quando há questionamento, não há fé. Quando há questionamento, não há fé, há dúvida. O crente que fica questionando, se não der certo, e se demorar para acontecer, e se não funcionar comigo, isso é ausência de fé. Mas se você crer, se você estender a sua mão ressequida, a sua fé mirrada, Jesus irá enchê-la dos tesouros do céu. Estenda a sua mão. Mas o que exatamente significa estender as mãos? Primeiro, é abrir-se para Deus e as suas bênçãos. Talvez você esteja pensando, eu não consigo crer, a minha mão espiritual está mirrada, a minha fé está ressequida, ô crente ruim! Mas o Senhor apenas diz, estenda a mão. Estender a mão ressequida, mirrada, você pode. Estender a mão você consegue.
experimente se abrir para Deus e Deus vai operar. Segundo, estender as mãos significa se apropriar das bênçãos, é tomar a posse. A fé é isso, é tomar posse. É dizer, agora essa bênção é minha, a parte de Deus é dar bênção, a sua parte, a minha parte, a nossa parte é apropriar-se da bênção, é pegar e dizer, é minha. Eu tinha uma grande dificuldade, eu ficava me perguntando até quando devia orar, pedindo a Deus a bênção que eu buscava. Orava uma vez e quando ia orar de novo, eu ficava pensando, mas eu já disse isso para Deus, será que eu vou ter que ficar repetindo todas as vezes o mesmo pedido sempre? Como, por exemplo, nós temos pedido para Deus abreviar esses tempos de quarentena, para Deus abençoar esses tempos dessa Covid-19, dessa pandemia. E eu fico perguntando quantas vezes você precisamos orar pedindo a mesma coisa para Deus. Daí, sabe o que aconteceu? Eu fui aprendendo com as minhas experiências com Deus que eu devia orar pedindo a mesma coisa a Deus, até que eu pudesse sentir a bênção como se já fosse minha. Então, a partir do momento que eu tomasse posse, que eu adquirisse segurança de ter a bênção comigo, daquele momento em diante, eu não precisava mais continuar pedindo, mas sim me ocupar de louvar e glorificar a Deus, porque eu tinha tomado posse, adquirido segurança, então sabia que no devido tempo, no tempo de Deus, a bênção aconteceria, chegaria, eu receberia. Foi assim ao longo da minha vida, e tem sido assim tantas vezes. Estender a mão significa tomar a posse da bênção. E em terceiro e último lugar, estender a mão significa ter disposição de usar a fé. Meu querido, presta atenção que eu vou te dizer agora. Fé é para ser usada. Vou repetir. Fé é para ser usada. Não é para você guardar. Não é para você botar na parede. Não é um troféu. Fé é para ser usada. É um instrumento. É para ser usado. E hoje é dia de você estender a sua mão espiritual, a sua fé. Ainda que seja uma fé, uma mão mirrada, fé pequena demais para crer em Deus, que o Deus grande, que faz coisas grandes. Hoje é dia de você tomar uma nova posição, adquirir uma nova disposição, a disposição de usar a fé, a disposição de exercitar a sua fé, a disposição de estender a mão para Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e a Deus seja toda a glória. Amado, se você pensa que a bênção de Deus para a sua vida é muito grande, Deus é ainda muito maior. Saia dessa pequenez, saia dessa mediocridade, saia do buraco, saia dessa cova, creia coisas grandes, porque Deus é grande, nosso Deus é grande. E a palavra de Deus que fica para nós hoje é essa: estenda a mão. Quando você estender a mão ressequida, mirrada, ela será curada em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem fazendo essas perguntas para você, antes da oração final. Como está a sua fé? Como está a sua fé diante desses dias difíceis que estamos vivendo de pandemia? Como está a sua mão espiritual para agarrar as bênçãos de Deus? Ela está atrofiada, ressequida, fraca, sem nenhuma ação? Meu querido, hoje é dia de milagre. Você quer estender a sua mão? Você que possa estar vivendo dentro de um buraco, de uma cova, não quer sair dessa cova? Você precisa hoje estender a sua mão, praticar a sua fé e confiar em Jesus para dirigir a sua vida. Estenda a mão para receber
grandes coisas de Deus, porque o nosso Deus é grande.